Muito bom, pessoal! Sejam bem-vindos! No ar, mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pelo nosso Canal 3. E você também sintoniza a gente, pessoal, nas nossas mídias sociais. No nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube, em todos esses canais, o Família Verzola Recebe chega até vocês. E como eu gosto de receber, pessoal, grandes profissionais da área da advocacia de nossa cidade. Hoje toda a minha equipe está no escritório dos renomados profissionais da advocacia, Dr. Antônio Roberto Soares, doutora Edna Tottoli. Eles vão conversar um pouquinho com a gente hoje sobre a área jurídica, vão dar dicas importantes aqui no nosso programa. E nós vamos recebê-los novamente, porque o doutor e a doutora já estiveram conosco tempos atrás, falando de assuntos diferentes do que a gente vai tratar hoje, mas vocês vão se ligar no assunto que a gente vai falar hoje. Eu quero saudar os nossos convidados, doutor Antônio, meu vizinho aqui de Cidade Nova. Que alegria receber ele, estar aqui no seu escritório hoje e poder fazer um bate-papo com você, com a doutora Edna, falando um pouquinho sobre a área do direito. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, o prazer é todo meu, seja bem-vindo e vamos lá, estamos à disposição. Doutora Edna, que alegria recebê-la também junto com o doutor Antônio para a gente poder debater um pouquinho sobre essa área tão mágica que é a área do direito, não é mesmo? Sim, Lucas, um prazer recebê-lo aqui no nosso escritório para dividir com o público essa nossa experiência. Eles que são profissionais destacados, não só aqui na Cidade de Franca, atendem também em todo o Brasil e hoje vão estar falando um pouquinho com a gente aqui de um assunto bem legal, pessoal. Eu quero inclusive abrir aqui a nossa reportagem com o doutor Antônio já fazendo uma pergunta. Doutor Antônio, o que acontece com uma pessoa logo após ela ser presa, logo após ela ser detida? Ela tem direitos ali já na hora? Como que funciona isso? Explica pra gente. Sim, Lucas, a pessoa é logo que detida, encaminhada para a delegacia, havendo fundada suspeita da prática de algum crime por essa pessoa, então, consequentemente, ela é levada para a delegacia de polícia. E na delegacia de polícia, ela tem direitos como direito constitucional de ficar calada, ela tem direito a ter um advogado que faça a sua defesa, ela tem direito de ter contato com sua família, de saber o nome da autoridade que está prendendo ela, se é que ela ficar presa, né? Se for o caso dela ficar presa, ela tem direito de receber então uma nota de culpa com essas informações todas, ela tem o direito de caso esteja passando mal, ou caso ela tenha sido presa, ferida, lesionada de alguma forma no momento da prisão, talvez por algum acidente, ou se ela se diz ter sido agredida, alguma forma, se estiver machucada, tem direito de ser levada ao médico, né? Passar por uma perícia e também ser submetida a uma audiência de custódia, onde ela vai ser apresentada a um juiz togado, né, em 24 horas, né, após essa prisão, para onde o juiz vai aferir a legalidade dessa prisão, se houve agressão, se houve tortura, quais as condições, e essa pessoa pode até ser colocada em liberdade, então, nessa audiência de custódia que ocorrerá. Assim, então, ela tem os direitos dela. Muito bom. Me fale agora, doutor, é verdade que todo mundo tem direito a um advogado, mesmo que a pessoa não possa pagar por ele? Sim, é verdade. Na delegacia de polícia, a Defensoria Pública não atua. Mas, vamos dizer, para aquelas pessoas que têm advogado constituído, então essa pessoa aciona o seu advogado de confiança e tudo bem, tudo jóia, o advogado vai lá, faz o acompanhamento, lhe dá a assistência jurídica necessária. Aquelas pessoas que não têm condições de ter advogado ali no momento da prisão, para o acompanhamento na delegacia, essa pessoa, então, ela acaba ficando sem advogado lá. Pelo menos aqui em Franca, a Defensoria Pública não atua em acompanhamento de cliente na delegacia de polícia. Mas na audiência de custódia, então, já tem a presença do defensor público em defesa dela. Durante o transcorrer do processo, caso essa pessoa ela não tenha condições de pagar um advogado de sua confiança para atuar em sua defesa, o juiz
nomeará ela um defensor público. Então, ninguém será julgado sem ser assistido por um advogado de defesa, seja um advogado particular, seja um defensor público. Eu achei muito importante essa questão que você acabou de falar agora, porque às vezes as pessoas, os telespectadores que nos assistem, não sabem de tal direito que eles têm, né? Verdade, então é muito importante isso, porque a gente também faz essa informação no nosso programa para as pessoas saberem que então todo mundo tem esse direito, né, doutor? Todos. Na audiência de custódia e a partir do momento em que a pessoa é citada, que ela começa a responder pelo processo criminal, ela vai ser assessorada. Se ela não tiver condições de pagar um advogado particular, ela será assessorada pela Defensoria Pública. Aliás, ninguém vai ser acusado sem uma defesa. Todo mundo tem que ter uma defesa. Sim. Não, isso é muito importante, né, doutora Ed? Porque é importante a gente ressaltar também como que é esse atendimento na área criminal. É uma área muito difícil de se atender, muito complexa. Você prefere a área civil? Como que é? Eu atuo mais na área civil ou na área de execução de pena, que é aquele preso já condenado. A área criminal, processo de conhecimento... É mais doutor Antônio. Isso. Legal, legal. Pessoal, vou dar uma pausinha para o nosso intervalo comercial, mas eu volto já com o doutor Antônio e a doutora Edna aqui no nosso programa. Rapidinho. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham, porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima. Treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top. Roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar. Se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo. Vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa. E maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa. Papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho,
Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Pessoal, você já conhece a rede Bela Ótica? É aquela rede que oferece os óculos mais lindos da cidade. Solares, óculos de grau, laboratório próprio, tudo isso a Bela Ótica oferece, além das condições de pagamento mais facilitadas da cidade. Aqui ao meu lado está a Flavinha, onde vai contar um pouquinho pra gente da filial da Bela Ótica aqui no Jardim Consolação, uma lojinha lindíssima mesmo, né, Flavinha? É verdade, estamos aqui com mais uma filial da Bela Ótica na cidade de Franca para poder melhor atender os nossos clientes. Estamos aqui no Jardim Consolação, ou como Champanhar, né? Como o pessoal conhece, para facilitar a vida de todas as pessoas que moram nessa região e também daqueles que precisam fazer o agendamento de uma consulta com o oftalmo. Nós facilitaremos isso para você aqui nessa filial nossa. Olha só, hein, pessoal, nós vamos deixar na tela o telefone aqui da Bela Ótica, o endereço, para você entrar em contato e ter todas essas condições que a Flavinha falou. Você precisa de uma consulta com oftalmo? A Bela Ótica agenda para você. Óculos de sol, óculos de grau com modelos lindíssimos, lentes, enfim, tudo isso você encontra aqui na Bela Ótica. E na loja aqui do Jardim Consolação você pode vir visitar uma equipe totalmente capacitada, especializada para bem lhe atender e oferecer os melhores produtos que a Bela Ótica tem para a comunidade francana, né, Flavinha? É verdade, nós estamos aqui na Antônio Ricardo Pinho, 1714, e o telefone que você vai falar conosco é o 9310-0790. Ligue já e ajudaremos você no agendamento da sua consulta oftalmológica. Bela Ótica, se você não conhece, venha conhecer. Os melhores produtos da cidade você encontra na Bela Ótica. Solares, óculos de grau, lentes, tudo isso você encontra na Bela Ótica. A ótica da Flavinha, né, Flavinha? Verdade, esperamos vocês. Venha conhecer essa nova loja. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Doutor Antônio, me fale agora. Como você defende alguém que sabe que é culpado? Essa questão do saber que é culpado, ela às vezes dá a impressão que ela vai resvalar, ela pode resvalar na questão da ética pessoal. O fato é que quando uma pessoa chega para mim para contar os fatos, eu procuro fazer da seguinte forma, e já chego na resposta da sua pergunta. Eu procuro fazer da seguinte forma. Eu tenho por base a princípio de que a lupa, a lente que eu vou analisar esses fatos como advogado, ela é balizada pelo Código de Ética da OAB.
O Código de Ética da OAB, ele vai me falar que nenhuma causa é indigna de defesa e que o advogado também não deve julgar aquela pessoa que contrata os seus trabalhos. Bom, a partir daí, o que faço? Eu atendo a pessoa. Nesse primeiro atendimento, eu atendo ela com a lupa da transparência, para absorver e entender o máximo possível dos fatos, do que realmente aconteceu. A partir daí, caso eu seja contratado, ou até para que eu seja contratado, eu começo a analisar o caso com a lupa agora de advogado. Certo. Já conhecendo a integralidade dos fatos, após uma longa e particular entrevista com o cliente, uma entrevista reservada, aí eu passo a analisar com a lupa ou com a lente do advogado e, a partir daí, então, a gente vai ver o que é possível fazer para aquele cliente. Veja bem, o Código de Ética da OAB ele não me permite julgar o cliente. Constitucionalmente falando, eu não sou órgão de acusação. Órgão de acusação é o promotor de justiça. Certo. Julgador é o magistrado. A Constituição coloca o advogado no papel de defensor, de advogado de defesa. E a partir daí, a pessoa é culpada. Como que vai ficar essa minha ética, sabendo que essa pessoa é culpada, eu vou fazer a defesa dela? O advogado, ao mesmo passo em que ele é obrigado pela lei a ouvir os fatos e a guardar o sigilo desses fatos, não pode falar nem mesmo em juízo caso seja acionado como testemunha sobre fato de cliente, que o cliente lhe contou ali numa entrevista particular e você trabalhou naquela causa. Ou seja, se nem ao menos eu posso contar esses fatos, muito menos eu vou poder julgar essa pessoa. Então, a partir daí, o que eu faço? Eu trabalho, então, onde que nós estávamos? Falando um pouquinho sobre aquele caso que você defende uma pessoa sabendo que essa pessoa é culpada. Sabendo que essa pessoa é culpada. Então, a minha ética pessoal, ela não interfere no fato que o cliente praticou. Exatamente por eu não poder julgá-lo, por eu ser advogado de defesa, estar olhando ele ali agora, já com a lente de advogado criminalista, então, ponto. Não é o fato de eu assumir a defesa da pessoa sem poder nem ao menos contar isso para qualquer pessoa, sem ao menos poder contar isso, como eu te falei, caso eu seja arrolado como testemunha, ou seja, mantendo esse dever de sigilo, isso não quer dizer que eu tenha que compactuar, correto, seja com o crime ou seja com o erro, e muito menos atuar, é isso que eu queria ter falado, muito menos atuar falseando a verdade. Por quê? Porque se a narrativa do cliente, ela, ao ser confrontada com as provas dos autos, essa narrativa, ela arrefecer, essa versão do cliente, ela cair por terra, a gente vai trabalhar em cima da melhor defesa possível, porque a gente defende o devido processo legal, a gente defende o contraditório, a ampla defesa, e o processo penal, ele é garantia do cidadão. Certo. Então, eu vou defender esse cliente para que ele seja julgado dentro de um procedimento mais justo e legalista possível.
Mas isso não quer dizer nem que eu tenha que compactuar com a conduta que ele praticou e nem compactuar com o erro e muito menos falsear a verdade ou, de alguma forma, tentar ludibriar a justiça. Perfeitamente. Então, dessa forma, não é antagônica a defesa do advogado criminalista, ela não é antagônica com a verdade. Ela não é. Se você considerar que o ônus da prova é do Ministério Público, ele é que tem que provar que o cliente é culpado, a defesa vai procurar a mesma verdade. Agora, eu falei, o ônus da prova é da Promotoria de Justiça. A partir do momento que o promotor oferta a denúncia, ele é que tem que provar que a pessoa é culpada. Então, se o conjunto probatório não levar para esse resultado, para condenar essa pessoa, a dúvida conduz à absolvição, por força da lei. Certo. Por força da lei, do Código de Processo Penal, a dúvida conduz à absolvição. Então, essa questão é assim que é tratada, de modo que a conduta que a pessoa praticou em nada afeta a minha forma de ver aquela conduta que ele praticou. Certo. Agora eu gostaria que você nos contasse um pouquinho, doutor Antônio, resumidamente, um caso realmente que você atendeu, que foi realmente difícil, aquele caso inusitado, assim, que marcou, assim, podemos dizer, a sua trajetória na área jurídica. Eu vou te dizer um caso que um colega do Antônio contou para o Antônio que o Antônio tinha praticado, tinha atuado na defesa dessa pessoa. Por questão de ética, então, eu vou te contar um caso assim, que eu gostaria muito de te contar que eu atuei. Perfeito. Certa vez, um policial militar fez a prisão de um homem, um pai de família, um trabalhador, num determinado bairro da periferia. Já por volta da meia-noite, a polícia militar invadiu a casa dele e revirou toda a casa dele e enfim, deixou todas aquelas coisas quebradas, gavetas viradas no chão, móveis de ponta cabeça, enfim, entrou, fez uma revista na casa, não localizando nada de ilícito na casa. A polícia saiu, agradeceu, falou boa noite, e ele falou, mas você arrebentou meu portão e virou minhas coisas tudo aqui? E por qual motivo? A polícia falou, cidadão, é só uma diligência de rotina. Diligência de rotina. Pois bem, essa pessoa me procurou e eu orientei esse senhor. Falei, meu senhor, o senhor precisa procurar o comando da Polícia Militar e relatar esses fatos. Não é o advogado que vai te ajudar, é o comando da Polícia Militar para que investigue, para que veja e isso seja apurado. E se o senhor é culpado, o senhor vai responder por alguma coisa. Se o senhor não for culpado, enfim, lá no... E encaminhei ele para o comando da Polícia Militar. Certo. E ele fez uma reclamação e abriu ali uma sindicância, enfim, e ele, então, registrou os fatos e me ligou, falou, olha, registrei os fatos. Eu falei, agora o senhor guarda com o senhor isso daí, né, deixa bem guardado, se o senhor precisar futuramente. E numa determinado tempo depois, ele, abordado novamente, dessa vez foi agredido na porta da mercearia dele, me disse que foi agredido, né, me mandou fotos de lesões, enfim. Eu falei, meu senhor, aí o senhor tem que procurar um médico, registrar os ferimentos, e depois o senhor tem que procurar a delegacia e registrar o BO, né? Já um senhor de idade, enfim, aquela situação. E assim ele fez. No dia que ele foi registrar o BO, a delegacia era no bairro, não era assim como é hoje na CPJ, todas reunidas ali, e o delegado falou, não registro o BO aqui contra policial. Aí eu falei, meu senhor, então eu vou mandar um pedido para o senhor por escrito, assinado por mim,
E o senhor imprime esse pedido aí, assina a procuração certinho, mandei com a documentação, vai lá na delegacia e protocola. E aí o delegado resolveu registrar o BO e eu fui com ele, então, registrar esse BO nesse dia. Beleza. Algum tempo depois, ele foi preso por tráfico de drogas, por suposto tráfico de drogas. E ele sempre me falava que ele fumava maconha mesmo, mas que não vendia drogas, mas que sempre fazia uso de maconha. Da substância mesmo, pessoal. Da substância para consumo próprio. Então, enfim, foi preso por tráfico de drogas, ficou preso, estava respondendo a processo preso. E eu coloquei na defesa essa representação. Eu estive lá no comando da Polícia Militar, falei com um comandante lá, um capitão na época, que era o responsável da sindicância, e ele me deu uma cópia dessa sindicância, onde veio o depoimento do policial lá. Certo, certo. O depoimento que o policial deu lá na sindicância. E lá ele contava que invadiu aquela casa em defesa daquele senhor, de madrugada. Invadiu em defesa daquele senhor, aquele dia. E chegando na audiência, ele falou que invadiu a casa dele porque ele estava vendendo drogas na esquina e, ao ver a viatura, correu para dentro de casa. Então, assim, foi uma causa, para mim, foi uma causa assim, muito difícil, porque com todo o respeito que eu tenho com a Polícia Militar e com as instituições que trabalham em prol da segurança pública, eu tive que, naquele momento ali, chamar a atenção para aquela prova, para aquele depoimento que estava registrado na sindicância e que aquele policial deu lá naquela situação, né? Falando que entrou na casa porque... Ou seja, naquela situação, o caso era outro, ele tinha sido pego com uma pequena porção de drogas e maconha, que coisa para, não sei, 3 ou 4 cigarros, e ele negava veementemente, alegava perseguição por parte do policial. Então, foi uma causa muito difícil para mim, porque eu tive que trazer à tona, aos olhos do juiz, aquela prova que estava nos autos, e ali aquele cidadão, ele foi absolvido e, enfim... O juiz ali já encerrou, falou, não, está encerrado, estou absolvendo, o senhor vai ser condenado pelo artigo 28, mas o senhor não volta aqui não, se o senhor voltar aqui de novo eu te condeno da outra vez. E, enfim, então foi uma causa muito difícil porque exatamente por essas questões todas que envolve, né? Envolve toda essa questão de respeito com as autoridades, mas ali tinha um inocente, então eu achei que foi uma situação muito difícil e foi inusitada. Quando apareceu ali, essa prova, enfim, desbancou toda a tese da acusação. Perfeitamente. Você está conferindo o programa Família Verzola Recebe. Eu vou para o intervalo comercial e volto já, pessoal. A OnTech proporciona as melhores soluções a preços competitivos. Desde a elaboração do projeto até a instalação, garantimos os melhores equipamentos para máxima eficiência e durabilidade de toda a sua solução de energia renovável. Nós nos esforçamos para promover a sustentabilidade e independência energética. OnTech, energia solar para todos. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de
casa, pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com a Zetornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafa Zetornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não volta. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ivaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo pra crer, gente, é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Doutora Maria Rita Perente, Sorrir Transforma. E com a doutora Maria Rita Perente, especialista em endodontia, limpeza, estética dental e clínica em geral, você encontra mais do que um tratamento. Encontra confiança, cuidado e excelência. No consultório da doutora Maria Rita, cada detalhe é pensado para oferecer conforto, tecnologia de ponta e resultados surpreendentes. Agende sua consulta e descubra o poder de um sorriso bem cuidado. Doutora Maria Rita Perente, porque seu sorriso merece o melhor. Hotel Maravilha do Lago, descubra o refúgio perfeito na natureza. Imagine acordar com o som dos pássaros, respirar o ar puro das montanhas e se desconectar do agito da cidade. No Maravilha do Lago Hotel, você encontra conforto, tranquilidade e uma paisagem de tirar o fôlego. Tudo isso em meio à natureza exuberante. Localizado em Estreito, o complexo é cercado de lindas cachoeiras. São 11 chalés aconchegantes, com vista para o rio e espaço de lazer completo, passeio de lancha,
Tudo para oferecer a você uma experiência única de descanso e bem-estar. O local também conta com marina ampla e exclusiva, com estrutura completa e segurança para guardar seu barco com tranquilidade e confiança. Localizada em ponto estratégico com monitoramento 24 horas, equipe especializada, rampa de acesso e serviços de apoio. Maravilha do Lago, onde a natureza abraça você. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo estes dois grandes profissionais da advocacia francana, Dr. Antônio Roberto Soares e doutora Edna Tottoli. Vamos já aqui passar para a doutora Edna, já perguntando. Doutora Edna, existe prisão por dívida no Brasil? Sim, Lucas, existe a prisão por dívida de alimentos, inclusive é o terror, né, o que aterroriza os pais aí, devedores de pensão. É uma coisa assim, que existe toda uma campanha, é certa, é correta, não é? Mas se tirar isso, muitos não pagam, porque realmente é o que eles temem, é essa prisão por dívidas de alimento. Essa prisão permite a mãe da criança, né, procurar a justiça e é executado os 3 últimos meses de pensão. Então, os 3 últimos meses dos alimentos não pagos, você pode executar pelo rito da prisão. Aí é a prisão civil. Esse preso, ele fica separado dos demais criminosos, né? Mas fica preso por 30, 60 ou até 90 dias. Olha que interessante. Muita gente brinca, né, doutora? A única coisa da prisão no Brasil é a pensão alimentícia, né? Então, realmente foi esclarecedora essa sua resposta. Agora que realmente existe a prisão por dívida no Brasil, né? Interessante. Então, pessoal, olho vivo aí, você que está devendo pensão, toma cuidado, faça os ajustes lá, os pagamentos certinho, para evitar de ter problemas depois com a justiça, pessoal. Doutor Antônio, vamos voltar aqui para você. Pois não. Por exemplo, eu estou andando na rua, a polícia me aborda, me para e tudo mais. Como que é, assim, o que eu tenho que fazer se eu for abordado pela polícia? Eu posso filmar isso? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu sempre recomendo que a pessoa, ao receber um comando de um policial, estando esse policial no exercício da sua função legal, né? Então que essa pessoa pare, atenda ao comando, coloque a mão na cabeça, não se movimente com as mãos para pegar algo no bolso, pegar o documento, deu ordem de parada, pare, aguarde o próximo comando, fique calma, procure respirar fundo e evite então pegar qualquer coisa no carro. Por quê? Porque essas situações de abordagem, normalmente elas acontecem, a polícia sempre trabalha com fundada suspeita. Então, quando a polícia ela chega a dar um comando, é porque por algum motivo ela percebeu ali uma suspeitando fundada, de alguma coisa errada, né? Suspeitando de alguma coisa errada. E normalmente isso causa uma certa alteração da adrenalina. E no momento em que a pessoa é abordada, se a pessoa tenta pegar uma carteira, uma coisa, ou um celular, a polícia pode pensar que está procurando arma, qualquer coisa assim, então pode conduzir para consequências piores, como eventualmente disparo de arma de fogo, enfim. Então parou, aguarda o próximo comando, documenta, aí pega o documento, apresenta o documento, tiver uma carteira profissional, digital, no celular já apresenta, está fazendo o que ele... Enfim, converse na maior calma possível com o policial e acate o que vier. Pode gravar? Pode gravar. O policial militar, enquanto ele está em trabalho, em diligência, ele está ali representando o Estado, a administração pública. E em se tratando de administração pública, a administração pública é regida pelo princípio da publicidade dos seus atos. Então, ali um ato público, uma atuação que está acontecendo da polícia ali em público, e aquela pessoa, então, ela pode filmar? Pode sim. O policial, ele pode, então, o senhor está filmando? Eu vou, então, arrolar o senhor como testemunha. Uma outra pessoa filmando,
aquela pessoa sendo abordada, o policial vai falar para a pessoa, talvez eu vou rolar o senhor como testemunha na delegacia. Certo. Tudo bem, aí tem que aceitar o comando e tem que atender esse comando e ir para a delegacia para prestar depoimento. Então, assim, eu acho que a recomendação é sempre manter a calma e atender certinho o comando da Polícia Militar, ou da polícia que o abordar. Certo. Me diga agora, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao serem presas ou conduzidas? A resistência, é o desacato, é a apresentação de documento falso, é aquela situação em que a pessoa está num flagrante de droga e ali ela sai em fuga de carro, causando uma perseguição, gerando risco de acidentes para aquela pessoa, colocando aquela pessoa em risco, colocando terceiras pessoas em risco. Enfim, são os principais erros que eu observo. Certo. Agora eu gostaria de te perguntar, quais são os direitos de uma pessoa dentro de uma delegacia? Você já falou que ele tem direito a um advogado, né? Quais outros direitos, doutor? Então, dependendo da situação, vamos pegar, por exemplo, uma situação de flagrante delito. O flagrante delito, flagrante vem do latim, vem de flagrare, né? Então a pessoa é pega no auge ali em que os fatos estão queimando, está acontecendo. E daí que aquela pessoa presa em flagrante delito, cometendo crime, ela pode chegar na delegacia e ficar em silêncio. É um direito que ela tem, ficar em silêncio? Ficar em silêncio. A pessoa foi pega com, vamos supor, drogas, 5 porções de maconha, vamos supor. Essa pessoa é conduzida para a delegacia. A pessoa fala, eu sou usuário de drogas. Eu sou usuário de maconha, explica por que usa maconha e com relação ao restante não fala nada, fica em silêncio, um silêncio parcial, né? Então, assim, o silêncio é muito importante, o contato com a sua família. Dia desses eu estava na DDM, chega uma pessoa presa por envolvimento na descumprimento de medida protetiva de Lei Maria da Penha, e tonto, agressivo com os policiais, enfim, foi deixado ali pela Polícia Militar e ele gritava o tempo todo, o escrivão de polícia, para que lhe desse um copo de água. O policial foi lá, atendeu o seu pedido, lhe deu um copo de água e ele então gritava o tempo todo querendo saber, por que eu estou preso? Por que eu estou preso? Eu sou trabalhador, eu não sei por que eu estou preso, eu sou pedreiro, enfim. E o escrivão que estava ali me atendendo, que era o único para me atender e atender os pedidos dele, o escrivão deixou ele gritando lá e não lhe deu mais a atenção. A delegada ouviu lá da sala dela os gritos dele perguntando por que ele estava preso e quem o estava prendendo. Ela desceu e falou assim, meu nome é doutora fulana de tal, o senhor está preso por descumprimento de medida protetiva, por esses motivos assim, assim, assim. E a pessoa acalmou. Então, o direito de saber o motivo pelo qual ela foi conduzida, descumprimento de medida protetiva, quem está prendendo ela, por que está prendendo ela. Então, isso são coisas que são direitos da pessoa. Além, é claro, de ser atendido por advogado de sua confiança e de receber a nota de culpa e de, no dia seguinte, ser levada para a audiência de custódia. Entrevista em reservado? Entrevista em reservado, porque às vezes acontece assim... A gente chega na delegacia e pede a permissão, a autorização do delegado para falar em particular com o cliente e o policial fica ao lado. E a gente fala, por favor, a minha entrevista com ele é em reservado. Não que a gente vá ali orientar a pessoa a mentir ou criar fatos. Porque, como eu te disse no começo, a nossa atuação, a nossa conduta, ela é balizada sempre pela ética, pela legalidade, né? Então, a gente, sobretudo, lealdade
a justiça, né? Correto. Então a gente não vai ali criar fatos, inventar coisa, nem orientar a pessoa a mentir. Mas a minha prerrogativa é de falar em particular com o meu cliente. Então que se respeite isso, né? E é direito dele falar em reservado comigo. Então assim, algumas coisas, alguns pequenos obstáculos que a gente topa no dia a dia e assim, a pessoa tendo um advogado da sua confiança para lhe assistir na delegacia, certamente ele... É essencial, né? Tem que ter ali um defensor para estar te representando ali, né? Esses direitos dele são mais respeitados. Muito bom, pessoal. Vou para o meu último intervalo comercial e eu volto já com o bloco final do nosso programa. Tower Franca Hotel. Uma superestrutura e um ambiente aconchegante para o seu conforto. Suítes amplas com TV, frigobar, banheira e ar-condicionado. Além do café da manhã, mais completo e gostoso da cidade. O Tower Hotel conta ainda com amplas salas para trabalho, reuniões e palestras. Tower Franca Hotel. Conforto, bem-estar e segurança. No Centro Universitário Unifacef, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Transformamos projetos em realidade. Se você busca qualidade, segurança e compromisso em cada detalhe da sua obra, estamos prontos para construir o seu sonho. Do planejamento à entrega, oferecemos soluções completas e personalizadas para garantir excelência e satisfação. Fale conosco e descubra como podemos tornar seu projeto uma referência. Casa de Apoio IANSA, local de esperança e cuidado. Quando a vida exige mais força do que podemos dar, é essencial ter um lugar de acolhimento, amor e respeito. Na Casa de Apoio IANSA, oferecemos um ambiente seguro e acolhedor para quem precisa de suporte no tratamento oncológico e de seus acompanhantes, e que enfrentam desafios pessoais com assistência social e psicológica, alimentação e hospedagem. Aqui, cada história importa. Cada pessoa é recebida com carinho, assistência especializada e estrutura completa para proporcionar conforto e dignidade. Juntos podemos transformar vidas. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor,
com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, Filho, número 800. Telefone 3723-2337. Hotel Maravilha do Lago, descubra o refúgio perfeito na natureza. Imagine acordar com o som dos pássaros, respirar o ar puro das montanhas e se desconectar do agito da cidade. No Maravilha do Lago Hotel, você encontra conforto, tranquilidade e uma paisagem de tirar o fôlego. Tudo isso em meio à natureza exuberante. Localizado em Estreito, o complexo é cercado de lindas cachoeiras. São 11 chalés aconchegantes, com vista para o rio e espaço de lazer completo, passeio de lancha, tudo para oferecer a você uma experiência única de descanso e bem-estar. O local também conta com marina ampla e exclusiva, com estrutura completa e segurança para guardar seu barco com tranquilidade e confiança. Localizada em ponto estratégico com monitoramento 24 horas, equipe especializada, rampa de acesso e serviços de apoio. Maravilha do Lago, onde a natureza abraça você. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. A Funerária Nova Franca apresenta aos clientes suas novíssimas instalações, num espaço moderno, confortável e acolhedor, preparado para oferecer ainda mais dignidade e respeito nos momentos mais delicados. Tudo pensado com carinho para proporcionar tranquilidade e acolhimento a quem mais precisa. Em momentos de despedida, cada detalhe importa. A Funerária Nova Franca está ao seu lado com respeito, dignidade e carinho, oferecendo todo o suporte que você e sua família precisam. Serviços completos de velório, cremação e sepultamento, com atendimento humanizado. Conheça mais sobre o plano funerário da Nova Franca, com cobertura completa, assistência 24 horas e parcelas que cabem no seu bolso. Memorial próprio, com salas de velórios amplas e climatizadas. Área de convivência para familiares e amigos, com uma estrutura completa. Porque quem amamos merece uma despedida serena e inesquecível. Funerária Nova Franca. Cuidando de tudo para que você possa cuidar do que realmente importa. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. E agora eu volto com a doutora Edna, lhe perguntando, doutora, por que muitos criminosos saem da prisão rápido demais na visão da sociedade? Sim, Lucas, isso é uma questão assim, que a gente vê muitos comentários, né? Muitas vezes a pessoa ela não preenche os requisitos da prisão, ela não tem por que ela ficar presa. Às vezes é uma ficha limpa, ela não tem antecedentes criminais, ela tem o endereço certo na cidade, ela tem um trabalho, ela tudo ali, né, tudo estabelecido na cidade, então ela não tem por que responder ao processo, às vezes,
presa. Então, muitas vezes é preso, mas com habeas corpus, com as medidas que o advogado aplica, essa pessoa consegue sair da prisão. E muitas vezes a sociedade acha que é cedo demais, né? Mas não significa também que às vezes a pessoa sai, responde o processo em liberdade e depois de uma possível condenação ela tenha que voltar e cumprir a parcela dela da pena, não é isso? E responder pelo processo responder, e pagar a pena a que ela for condenada eventualmente, né? Então realmente é isso, os recursos legais que o advogado entra, né? E que acaba então dando a impressão que coloca essa pessoa rápido, mas na verdade ela não tinha motivo para ficar presa. Realmente tem muitos casos complexos que a gente vê pelas mídias aí, né? Muitas vezes a sociedade mesmo julgando de uma forma geral. Nossa, mas acabou de ser preso, mas já está solto. Que absurdo, que não sei o que, mas realmente não sabe ali o que se passou na verdade ali para ele estar sendo solto, né, doutor? É uma coisa muito grave esse julgamento da sociedade. Porque às vezes a pessoa, em que pese ela tenha praticado o crime não é um crime tão grave, não tem por que essa pessoa ficar presa. Há previsão legal de que ela pode responder em liberdade, há previsão jurisprudencial de que essa pessoa pode responder em liberdade. E o advogado, ele entra com aquele recurso e essa pessoa de fato é colocada em liberdade, mas é porque já não deveria nem ter sido presa. E a sociedade, então, eu acho muito grave esse julgamento, né, porque eu não tenho medo nenhum de falar, a gente vive numa sociedade severamente preconceituosa e julgadora, né, em que a notícia de que a pessoa praticou um crime, não importa se é verdade ou se é uma fake news, já leva esse assunto para as mídias sociais, esse assunto é debatido lá na mídia e passa a valer mais a consequência do que falaram do que o fato em si. Perfeitamente. Por quê? A verdade, filosoficamente, a verdade, ela é a essência da síntese dos fatos. A verdade, filosoficamente, é isso, essência da síntese dos fatos. E quando a pessoa escuta uma coisa no Facebook, lê uma publicação no Facebook ou no Instagram, e essa pessoa replica aquilo, aqueles comentários que todos vão tecendo ali, que são comentários pós-fato, suponhamos, criado, inventado, aqueles comentários geram mais consequência, mais importância do que a verdade. Então, se a gente analisar quantas pessoas são jogadas nas redes sociais como se tivessem praticado crimes, e aquilo vem, as pessoas debatendo, tal, deveria estar preso, às vezes até essa pessoa é até linchada em decorrência disso. Então, o que tem esse julgamento social, e hoje é muito rápido. Certo. Hoje, se falar que fulano praticou crime, se for alguém famoso, cai na rede social, e aí se essa pessoa é absolvida, essa pessoa nunca mais terá a imagem dela. Na verdade, apesar de absolvida pela justiça, jamais ela terá a imagem dela resgatada. Limpa, podemos dizer, de novo, assim, né? Nunca, nunca. Então, por quê? Exatamente por causa do julgamento social, que é muito perigoso. Certo, certo. Doutor, me fale agora, qual é a diferença entre a prisão em flagrante, a temporária e a preventiva? Sim, a prisão em flagrante é aquela que acontece com a pessoa quando ela é surpreendida praticando um crime ou em situações que indiquem que ela acabou de cometer um crime ou com objetos presa na sequência de um fato ocorrido com objetos relacionados ao crime. Essa pessoa, então, ela é presa em flagrante, é uma medida cautelar para o caso de flagrante em crimes graves, para aqueles casos em que não tem previsão de fiança, aqueles casos em que a pessoa não preenche os requisitos, então, ali para ser colocada em liberdade de imediato,
essa pessoa, então, ela é presa em flagrante delito, no auge do cometimento do crime ou nessas outras circunstâncias em que acabei de falar. Já a prisão temporária, ela é uma medida cautelar, prevista na lei 7.960 de 89, e a pessoa é presa para investigação em casos de crimes graves previstos nessa lei. E daí que essa pessoa, então, ela fica presa, essa prisão tem um tempo determinado e ela é submetida à investigação, então, para que se apure as provas, essa pessoa acaba ficando presa por um determinado tempo. E a prisão preventiva, ela é aquela medida cautelar determinada pelo juiz quando a pessoa ela coloca em risco a ordem pública, a ordem econômica, ou essa pessoa ela pode colocar em risco o bom andamento do processo ou até fugir da aplicação da lei penal, de modo que a justiça fala: se eu soltar essa pessoa, depois eu não consigo prender essa pessoa para que ela responda, cumpra a pena. Certo, ou se eu soltar essa pessoa, ela vai interferir na produção das provas dos autos. E a verdade pode não aparecer. Certo. E a justiça trabalha com testemunhas e com provas que, eventualmente, se abaladas pela soltura da pessoa acusada ou da pessoa que está sendo investigada, não se apura essa verdade. Correto, doutor. E se eu presenciar uma injustiça, o que eu posso fazer como cidadão comum, doutor? Olha, como cidadão comum, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo, onde um diretor de uma escola de samba, lá no Jardim Aeroporto, viu um indivíduo sendo preso por suposto crime de tráfico de drogas. A droga supostamente estava dentro do cano de PVC de escoamento de água da chuva da casa. A droga dentro do cano, vem o cidadão, desce do ônibus por volta de 7 horas da noite, chegando, né, do trabalho, ele passa por perto daquele cano e a polícia tinha recebido uma denúncia anônima de quem tinha alguém traficando e que estava guardando a droga na boca do cano. A pessoa vê aquele moço passando e o prende. E esse senhor estava sentado na calçada e viu a prisão. E esse senhor, como ficava sentado ali na calçada o dia todo, ele viu quem estava traficando lá e ele viu quem foi preso. E a família me chamou para acompanhar essa pessoa na delegacia. Eu fui até a delegacia e a pessoa gritava e bradava pela inocência dela, e eu conversava com os policiais diziam que tinham visto aquela pessoa passando ali perto do cano, e a denúncia anônima, das características da pessoa da denúncia anônima, batia com as características dele, e eu conversei com o delegado, e o delegado falou: olha, tá preso, não tem jeito, tá preso. E então eu falei: doutor, mas tem uma testemunha. E porque eu falei com essa testemunha e ela falou: eu vi ele sendo preso injustamente. Eu não conheço ele, mas eu vi ele sendo preso. Eu vi quem estava traficando, mas não posso falar. Certo. Mas eu vi que ele estava passando e ele foi preso. E então eu falei: doutor, eu vou trazer essa testemunha. Ele falou: o senhor pode trazer, mas ele está preso. E no dia seguinte, isso foi numa sexta-feira, e no sábado a gente foi na audiência de custódia. E o juiz de direito, uma pessoa muito legalista, uma pessoa muito técnica, então leu atentamente as narrativas dos policiais, as narrativas daquele moço que foi preso e daquela testemunha, e colocou aquele moço em liberdade. Ao final do processo ele foi absolvido. Então, o que fazer? Sempre que vir uma injustiça, vai até a delegacia, esclarece os fatos, converse, conte ao delegado, se não for te colocar em risco, nem nada. Pode estar salvando a vida de alguém ali, teoricamente, salvando a liberdade de alguém, e a gente pode falar até a vida, porque depois que a pessoa entra no sistema prisional, ela entra ali no meio de pessoas mais perigosas que ela, e às vezes quando ela sai, ela já tem a vida dela toda prejudicada,
mas de imediato ali a liberdade dela, né, também. Legal, legal. Pessoal, olha que bate-papo bacana que a gente apresentou no nosso programa de hoje. Realmente a área criminal é uma área muito ampla, muito interessante também, e é muito gostoso debater com pessoas que realmente entendem do assunto. A gente também fica bem esclarecido dos fatos, assim como vocês também ficaram no nosso programa de hoje. Finalmente, doutora Regina, eu quero agradecer a sua participação em nosso programa, parabenizar você pelo trabalho realizado na advocacia francana. Doutor Antônio, mais uma vez agradeço a sua participação em nosso programa. Também lhe parabenizo pelo excelente profissional que você é. Que você continue prestando esses serviços relevantes aí para a comunidade francana e de todo o Brasil também. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Muito bom, pessoal. Este foi o nosso Família Verzola Recebe desta semana. Eu espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito. Até lá!